Nós estamos, amados, expondo aqui aos domingos esta carta de João. Tenho dito aqui, é sempre importante repetir, que é um dos últimos documentos do Novo Testamento. Pode, até comentarista coloca no ano 95 depois de Cristo. É uma carta em que João, o mesmo autor do livro de Apocalipse, que provavelmente foi escrito no ano 98 depois de Cristo, já estava bem velhinho. Eu costumo falar, às vezes até em tom de brincadeira, mas é mais uma consideração, que João, quando escreve o Evangelho, ele era João o jovem. Quando ele escreve a primeira carta de João, era o João o velho. Tem coisas, amados, que quando a gente envelhece, a gente começa a mudar. É natural isso. O idoso tende a ser mais tolerante, embora alguns se tornam rabugentos. Mas o idoso, ele já viveu tanto, ele já brigou tanto, que a tendência é ele realmente ser mais emotivo, sim ou não? Quantos aqui, por exemplo, tem pais que foram carrascos, não no sentido pior, mas duros, inflexíveis, intolerantes com os filhos. Mas quando vieram os netos, João Batista, né? Para não falar do João Batista, nem de alguns outros aqui, eu soube do filho do pastor Ebenezer, foi nosso reitor lá do seminário, o João Marcos, que hoje até é diretor de missões mundiais, né? E ele falava o seguinte: olha, meu pai era tão duro, a gente não podia conversar na hora da refeição, era a hora sagrada. Hoje os netos andam na mesa na hora do almoço. E ele acha bonito, não é? Ai, que bonitinho. E quando o filho vai brigar com o filho dele, né, que é neto, não faz isso com o menino não, coitado dele. Mas quando era a sua vez, o negócio ficava feio. Então, por que eu estou falando isso? Não que João, o velho, da primeira carta de João, esteja sendo condescendente, mas ele vai falar uma boa parte desse livro sobre o amor. Por isso que é a epístola do amor, é uma carta de amor. É o tema até que eu dou a essa carta. Claro que ele fala de doutrina, fala de ética, mas ele fala muito sobre o amor. Muito, muito, muito. Quem esteve na última mensagem, não foi domingo passado não, domingo passado eu não estava, né? Foi na outra. Eu falei sobre a questão dos falsos profetas, que também é uma temática que preocupa João o velho. E ele vai escrever a segunda carta só para isso. Aqui ele comenta dessa preocupação com os falsos profetas, mas me parece, amados, porque está no centro de duas porções e que ele fala sobre o amor. Não é? Em 1 João 3, ele fala, sobretudo a partir do versículo 11, até o versículo 24, sobre o amor que é prático, o amor que é solidário, o amor que é o remédio contra o ódio no coração. Fala do amor que é solidário a quem está passando por necessidade, porque quem pois tiver, versículo 17, bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar o coração, não pode o amor de Deus estar nele. João fala sobre a necessidade da gente amar e guardar os mandamentos e permanecer em Deus. Aí depois João fala contra os falsos profetas, capítulo 4, 1 a 6, mas me parece, amados, me perdoe, eu estou sendo talvez muito coloquial com João, muito íntimo de João, é com respeito que eu faço, mas eu tenho para mim que depois João falou o seguinte: caramba, eu peguei pesado, eu vou de novo falar sobre o amor. Ele fala sobre o amor,
pois ele fala sobre a apologética da fé contra os falsos profetas, aí depois ele se quebra novamente e ele faz um discurso, amados, que é lindo e que eu tenho para mim que essa frase da música de Oséias de Paula, resume essa porção. O amor é tudo, feliz é quem ama. Mas olha para mim antes de eu ler o texto. Eu sei que os casais, quando eu falo o amor é tudo, feliz é quem ama, fica assim, meu Deus, o pastor hoje vai falar sobre casamento, amor. Eu sei que os solteiros aqui estão dizendo, eu sei que a minha hora vai chegar, eu sei que o meu milagre vai chegar, não é? Mas o amor que eu quero tratar aqui é o amor entre os irmãos. Então, tira o seu cavalinho da chuva, pelo menos na mensagem aqui agora, que nós vamos falar do amor que tem que ser dado a todos aqueles que são do gênero humano. Irmãos, não no sentido de fé, mas irmãos no sentido de gênero humano. Nós temos que amar, amados. O amor faz bem, o amor cura, não é? Darcy Duzilek, antes de falecer, escreveu um livro com aquele trocadilho, né? Amar cura. E alguém que viveu na pele, quem conhece a história dele sabe que ele viveu na pele essa verdade. Então vamos ao texto em que eu creio que João, depois de dar uma cipuada no povo, a quem ele havia escrito a carta, resolve então voltar à sua temática a respeito do amor. Acompanhe na sua Bíblia, adolescente, jovem, junior, irmão, irmã. Vamos acompanhar aí 1 João 4, 7 a 21. Amados, olha ver, já começa já bem, né? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento. Repita comigo, mandamento. Não é sugestão, é a sugestão, é mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Você pode dizer amém? Ó Deus, fala ao nosso coração, Deus. Sua palavra está aí. Mostra para a gente aquilo que o Senhor quer falar. Amém. Sem melindres. No nome de Jesus. Amém e amém. O amor é tudo. Oséias de Paula cantava, ou canta ainda, né?
eternizado aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela à mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor torna-se tudo em nós, quando Deus é tudo para nós. Vamos dizer juntos? Vamos lá? O amor torna-se tudo em nós, quando Deus é tudo para nós. Não tem como, amados. O amor torna-se tudo em nós. Nós nos tornamos, amados, reflexos do amor de Deus. A Trindade vive na esfera do amor. Deus Pai, o amante, aquele que ama. Deus Filho, o amado, aquele que é amado. E o Espírito Santo é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. O amor torna-se tudo em nós, quando Deus é tudo para nós. Eu fico a pensar, amados, me perdoe a franqueza, isso deveria ser um tema tão comum em nosso meio. Falar de cristianismo e falar de amor é falar de duas realidades tão umbilicalmente ligadas, que não era para causar nenhum tipo de estranhamento em nós. O próprio Jesus disse que nós devemos amar os inimigos. Amar os amigos não tem diferença nenhuma. O próprio Jesus disse em João 14:35, vocês todos conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor. Não tem como. Essa verdade, ela é ligada radicalmente ao princípio do Evangelho. João argumenta aqui, amados e amadas, começando pela verdade de que o amor, dá um clique por favor, reflete o próprio Deus. Deus é amor. A palavra amor aparece 15 vezes nessa epístola, nessa carta. E 8 vezes apenas nessa porção que eu li. Só que eu fiz um exercício de somar as palavras correlatas. O que é a palavra correlata? Amor, ama, amados. E só nessa passagem eu contei 31 ocorrências. O amor é demonstrado como tendo origem em Deus. O amor não foi invenção humana, o amor é de Deus. Diz o versículo 7: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. A essência de Deus, em sua divindade, é o amor. Ele ama. Os seus atributos, todos eles derivam do seu amor, inclusive a sua ira pelo pecado. Ele ama tanto que ele se ira contra o pecado. A justiça, amor, tem como base. Sua misericórdia tem como base o amor. Sua verdade tem como base o amor. Sua santidade tem como base o amor. O amor é de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É impossível conhecer a Deus sem desfrutar do seu amor.
E é impossível conhecer a Deus sem refletir do seu amor. Ao espelharmos a imagem de Deus, nós espelhamos a imagem de um Deus que é amor. Eu aprendi quando estudei para o concílio, há 25 anos atrás. Quem é Deus? Deus é um ser moralmente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Em santo amor. Tudo que Deus faz é em amor. Deus não tem amor, Ele é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Joseph McDowell vai dizer que quando dizemos que Deus é amor, não estamos dizendo que uma parte de Deus é amor, mas que o amor é um atributo inerentemente verdadeiro de Deus. Quando Deus ama, Ele não está tomando uma decisão, Ele está simplesmente sendo quem Ele é. O amor na esfera humana é uma decisão. Estão comigo? Agora, para Deus, é uma condição inerente. Por isso que João vai dizer, quem não ama não conhece a Deus, quem ama conhece a Deus, porque o amor é uma decisão, eu tomo a decisão de amar. Se eu for amar, amados, de acordo com os meus sentimentos, nem a minha esposa eu amo todos os dias, e nem ela me ama. A tendência dela não me amar todos os dias até é maior. Mas o amor é uma decisão, eu tomei a decisão, eu vou amá-la. Amá-la. No sentido, amar a ela. Amar, tracinho, lá. Na igreja também, amados, para sair do contexto de casamento, antes que eu me enrole, na igreja também nós decidimos amar, é uma decisão. Eu vou amar aquele irmão chato. Eu vou amar aquele que me faz mal. Eu vou amar aquele que não entende o que eu falo. Eu vou amar. É uma decisão. Só que nós vivemos em um tempo, amados, em que as pessoas estão querendo dizer tudo na cara. Onde as pessoas estão querendo tomar partido. Há uma intolerância no ar. Há uma... Enfim, está até difícil você falar alguma coisa. Mas o amor, amados, deve persistir no cristão. Chamei a atenção de um rapaz, novo pastor. Ele fez uma declaração assim maldosa. Eu falei, rapaz, olha o amor. Olha o amor. Mas já falei também pensando, vou levar outra chapuletada. Mas ainda bem que ele é humilde, tomara que continue sendo. Aí ele falou, pastor, eu preciso aprender. Amar é uma decisão na esfera humana. Para Deus não é uma decisão, é a essência dele, é uma condição. Ele é amor. Paulo vai orar aos crentes em Éfeso, Efésios 3, 17, 19, dizendo para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Pensa comigo, você sabe o que é ser cheio de toda a plenitude de Deus? Eu também não sei, mas o que eu sei é que eu sou cheio de toda a plenitude de Deus, quando eu conheço o amor de Cristo. E mais do que eu conhecer, quando eu expresso esse amor de Cristo. E a expressão mais incrível do amor de Deus foi o fato dele entregar seu Filho por nós, versículo 9 e 10, sendo a nossa propiciação. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito. Você tem ideia do que é isso? Um filho único, filho gerado por Ele na eternidade, para que vivamos por meio dele. Nisso está o amor, amados. O amor envolve doação.
Para Deus, o amor envolveu uma doação cósmica, uma doação que lhe custou, sem sombra de dúvidas, tudo que ele tinha. Porque se está certo aquele puritano que diz, não há no céu um Deus melhor do que Jesus, e Deus o Pai falou, Jesus, se torne homem, habite no meio dos homens, sirva de propiciação pelos pecados dos homens. Aí eu sei que alguns aqui que são novos na fé devem estar pensando, pastor, o que é propiciação? Essa palavra vai aparecer 2 vezes nesta carta, 1 João 2,2, e ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo, e vai aparecer em Romanos 3,25, ao qual Deus, através de Jesus, propôs para propiciação pela fé no seu sangue. A palavra no original significa aplacamento, conciliação, meio de tranquilização. É como se Deus estivesse sendo aplacado em sua ira, tranquilizado em sua ira, através da vinda de Jesus. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Revendo uma mensagem de Tom Carson, ele vai dizer o seguinte: propiciação é aquele ato sacrificial pelo qual Deus se torna propício ou favorável a nós. Porque Deus é contrário a nós em ira, sim ou não? Por que Deus é contrário a nós em ira? Por conta da sua santidade. E Ele é contrário a nós por conta de sua santidade, mas se torna favorável a nós por conta do seu amor. Então, o amor aquece o coração de Deus para o homem. O propiciatório, não vou ficar falando da Arca da Aliança, mas era aquela tampa que ficava sobre a Arca da Aliança. Ali os nossos pecados, mas os pecados do pessoal da antiga aliança, eram aplacados por conta da intermediação do sumo sacerdote. Nós não temos mais o templo de Jerusalém, nós não temos mais a Arca da Aliança. Indiana Jones tentou buscar, mas é só filme, né? Indiana Jones é a Arca da Aliança. Não temos mais a Arca da Aliança, mas nós temos Jesus. É a nossa propiciação. E nós nos apresentamos diante de Jesus. Ele aplaca a ira do Pai, e Deus Pai se torna favorável a nós por intermediação de Jesus. Por isso que eu concordo com Carson. Propiciação é um ato sacrificial. Que amor, hein? Deus se torna favorável a mim por intermédio de Jesus. Daí João termina essa sessão, versículo 11, dizendo, amados. Ele começa com amados, termina com amados. Se Deus nos amou assim, assim como? Se Deus nos amou a ponto de enviar o seu único filho para morrer, porque ato sacrificial envolve morte. Na antiga aliança, animais eram mortos, sim ou não? Muitos animais. Quando João o Batista viu a Jesus, gritou em alto e bom som, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a ideia da propiciação. Jesus é o Cordeiro, morreu de uma vez por todas. Você não precisa mais fazer sacrifício nenhum, o sacrifício já foi feito, por mim e por você, já somos perdoados, fomos propiciados. Podemos dizer, amados, a expressão lindíssima que eu julgo que ser uma das mais belas do Evangelho, é quando o publicano nem ousa levantar os olhos aos céus, apenas bate no peito e diz assim, ser propício a mim, o pecador. O que é ser propício? Seja favorável. Deus é favorável a você. Ele é contrário a você por conta da santidade dele, mas Ele é a favor a você por conta do seu amor.
E Ele aquece. Ele aquece a você. Isso é lindo. Isso é especial. Somos justificados gratuitamente pela sua graça. Se Deus, amados, nos condenasse, Ele estaria completamente certo. Sim ou não? Se Ele nos fulminasse vivo agora, você chegou no lugar, se Deus fulminasse você, Ele estava Deus perfeito. Mas por amor, Ele diz: eu envio meu filho para ser propiciação, para lhe tornar favorável a mim. Não é que o seu pecado agora é favorável diante de Deus. Seu pecado continua fazendo separação. Está comigo? Mas você é justificado pela graça por meio da fé. Isso é especial. Especial demais. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Amados, versículo 11. Se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. E aí eu quero terminar com uma frase de Simon Kistemaker, um comentarista precioso. Ele vai dizer o seguinte: se segurem na cadeira. A pessoa que é nascida de Deus é uma janela por meio do qual o amor de Deus brilha para o mundo. Amém. Oh, Jesus. Olhe para mim, você é uma janela de Deus cujo amor brilha para o mundo. Assim como Ele nos amou, nós devemos amar. Assim como Ele, é verdade, nós decoramos João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus amou. Agora decore 1 João 3,16. Assim como Ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida também pelos nossos irmãos. Amor, entrega. John Stott vai dizer: ninguém que tenha estado ao pé da cruz e tenha visto o imensurável e merecido amor de Deus pode voltar a ter uma vida marcada pelo egoísmo. Não dá para ser egoísta quando se sai de uma experiência com Jesus ao pé da cruz. Tem como? Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Essa semana que passou, um pastor nosso, pastor Everson, passou um drama na sua vida, falecimento, um acidente gravíssimo envolvendo sua mãe, irmão, cunhada, sobrinha. Chegando lá na terça-feira, foi solicitado que eu dirigisse um momento de culto, trouxesse a palavra, e uma situação seríssima, difícil. A Lili, esposa do pastor Everson, olhando para mim, falou: pastor, o senhor que vai pregar, né? O senhor que vai pregar. Eu falei: meu Deus. Por mais que a gente está preparado, o pastor está sempre, espero que esteja sempre preparado, mas sempre mexe com a gente. Mas aquele quadro, amados, de 3 caixões, incluindo uma menininha de 4 anos, ao final da mensagem eu só consegui falar o seguinte: preguei João 11, Jesus também sabe o que é perder um ente querido, porque Ele perdeu o seu amigo, seu irmão, a quem Ele amava, Lázaro. Ele é a ressurreição e a vida. Mas eu apelei assim, dizendo: volta para casa e muda de vida. Volta para casa e valorize mais a família. Volta para casa e ame mais. Mas nós perdemos tanta chance de amar. Eu não quero ser piegas aqui, não quero ser... Mas a gente não diz que ama, às vezes, que são necessárias. Mais do que dizer que ama, a gente valoriza pouco o amor. Mas quando perde, meu Deus do céu. Então, valorize quem está perto de você. Ame, de verdade. Ah, pastor, mas eu tenho um amor muito imperfeito. Todos temos. O único amor perfeito é o de Deus. Ame de modo imperfeito.
Deus lhe aperfeiçoa no amor dele. Ame. Mostra que ame. Porque o amor reflete o próprio Deus. Grande Mateus. Mas o amor também, ele aperfeiçoa quem ama. Esse ponto é interessante. Dos versos 12 a 16, 5 vezes aparece a palavra, o verbo-chave, permanecer. E é uma palavra que João também usou no seu evangelho. Em João 15, por exemplo, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Olhe para mim, permaneça. A ideia de permanecer, a ideia de ser aperfeiçoado, é que a gente precisa insistir em amar. Amar, amados, não é uma corrida de 100 metros. Amar é uma maratona. Amar é uma corrida para a vida inteira. Nós não nascemos amando. Nós não amamos apenas porque falamos que amamos. Nós temos de ser aperfeiçoados por Deus. Versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor em nós aperfeiçoado. Aí me veio essa frase aqui, amados. Para ver a Deus é preciso antes ver a face do nosso irmão. Ninguém viu a Deus. Nós cantamos, se não me engano, é o 95 do cantor cristão. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Não vemos a Deus, mas nós vemos a face do nosso irmão. Nós vemos a criança que nos pede um pão. Nós vemos um filho que precisa da nossa atenção. Nós vemos um irmão que está sofrendo, que a gente vai lá dar um abraço. Amados, eu tenho ficado impressionado, preste atenção nisso daqui, na importância da gente participar de situações onde as pessoas estão em luto. Bíblico até, Eclesiastes vai dizer que é muito melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa de festa. Eu posso não ir no seu aniversário, no seu velório eu vou, mas o ponto não é esse. O ponto é, se você puder faltar uma festa, aconteceu alguma coisa, não se culpe, porque na festa está assim, ó, penetra então, até de festa de crente. Aparecem uns caras que a gente nunca viu na vida. Agora, no velório é importante. Aí eu sei que tem gente que usa as justificativas gospels. Não, eu não gosto de ir em velório. Eu gosto de ter a lembrança da pessoa viva. Por todo mundo. Mas você não vai para ter lembrança. Você não vai por causa do morto. Você vai para dar um abraço. Para chorar junto. Outra pessoa fala o seguinte: eu não sei o que falar. É melhor não falar nada mesmo. Não fala assim, não chora não. Porque ela tem que chorar. Ou se não, fala assim. Tem gente que fala assim, né? Foi para um lugar melhor. Essa é terrível. Mas a pessoa que perde ente querido, amados, não quer saber se foi para um lugar melhor. Fica quieto. Abraça, chora, ora e deu. Recita o versículo bíblico. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 1h da manhã eu estava orando com o pastor Everson. De domingo para segunda. Liguei, falei: Everson, cara, eu não tenho nada para falar com você. Não consigo falar. Dureza, né? Pastor e tal. Eu vou orar com você. Orar. Ver a Deus, você não vai ver por hora, mas você pode ver a face do seu irmão. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. A fé em Cristo, amados, Calvino vai dizer, faz Deus habitar nos homens, e somos participantes dessa graça. Mas como Deus é amor, ninguém permanece nele a menos que ame seus irmãos. Então o amor tem de reinar em nós, já que Deus se une a nós. 13, permanecemos nele e ele em nós.
por Ele nos haver dado o seu Espírito. Eu usei essa expressão, o amor é o vínculo de amor, o Espírito Santo é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Essa frase é de Santo Agostinho. O Espírito Santo é o selo que recebemos com fé, que não apenas garante, mas que sinaliza a nossa identidade e nosso destino, que é Cristo. Herdaremos o mundo com Cristo, seremos recebidos pelo Pai através de Cristo. 1 João 3,24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Eu não quero mandar indireta para ninguém, mas o verdadeiro crente pentecostal é aquele que ama. Porque é o Espírito que nos foi derramado no dia de Pentecostes, em Atos 2, que capacita a igreja a amar. O pentecostal não deveria ser o que faz barulho, o que crê em línguas, o que... enfim, não, deveria ser o que ama. Nesse sentido, todos nós somos pentecostais. Porque é o Espírito que nos capacita a amar. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. 14. Nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vai aparecer 5 vezes, eu já disse, permanece, permanece, permanece. Quem permanece em Deus, permanece no amor. O amor, C.S. Lewis vai dizer, é a chave para a reaproximação de Deus. Pois para início de conversa, foi por causa dele que o homem, e por sua vez o mundo, foram criados. O amor é a ideia principal de Deus. C.S. Lewis vai escrever um livro chamado 4 Amores. Depois você, se quiser se inteirar do pensamento dele, leia. Em síntese, ele vai dizer de que existem 4 amores: afeição, amizade e eros e caridade. A tradução traduziu como caridade. É um amor doação. Todos os 4 amores podem ser exagerados. Menos um. A caridade. Todos os 3 outros amores, afeição, amizade e eros, viraram demônios na história da humanidade. Amores que foram exaltados como o próprio Deus, principalmente o amor eros, que é o amor, entre aspas, carnal, né? Agora, a caridade, o amor doação, reaviva igrejas e faz as pessoas serem atraídas para Deus. Porque Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5. Por fim, amados, se segura na cadeira. Esse amor, dá um clique, por favor, assegura a nossa confiança no dia final. Porque vai ter um dia final. Versículo 17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós para que tenhamos confiança no dia do juízo. A palavra confiança aqui é coragem. Dia do juízo. Abacuque chama de dia da angústia. Capítulo 3 de Abacuque. Vimos hoje, né, pastor Macário? Paulo vai chamar em Efésios 6 de dia mau. São João da Cruz vai chamar de noite escura da alma. Dia mau, dia da angústia.
Agora, esse dia que é o dia do juízo, é mais do que angústia, é mais do que depressão. Está em moda falar em depressão, suicídio, ainda é setembro amarelo, o pessoal, todo mundo preocupado. Tem pastor preocupado pra caramba. Tem ovelha, amados, está até preocupado de pedir aconselhamento do pastor, porque vai que ele se mate. Amados, a função pastoral não está atrelada ao estresse da alma a ponto de levar a pessoa a se matar. Existem outras razões envolvidas. Ninguém se mata por ser pastor, tá? Tranquilize o seu coração. Me mandaram mensagem esse mês: pastor, fique em paz, hein? Não é a função pastoral. Felipe Fonte escreveu um artigo que eu escreveria sobre isso. Falou: gente, para. Existem motivos outros envolvidos. E ninguém sabe de detalhes. Mas pastor é um sujeito de carne e osso. Ele se mata, porque se ele fosse pedreiro, ele se mataria também. Desculpa aí, Ademir. Existem questões outras. Mas de todo modo, amados, voltando aqui, o dia do juízo. E o amor nos assegura confiança. 1 João 4,17, na nova tradução da linguagem de hoje. Assim o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Nós vamos ter confiança. A palavra confiança no original significa liberdade para falar, franqueza para falar, abertamente, francamente, sem segredo, sem uso de figuras e comparações. João já havia dito: se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 1 João 3,21. E mais tarde vai dizer em 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Confiança, amados, é de que eu e você podemos ter abertura para com Deus. E o amor nos assegura essa confiança. No dia final nós vamos ouvir a nossa sentença, mas nós não vamos tremer na base, porque nós confiamos, amados, aquele que morreu por nós, aquele que já nos justificou, é aquele que é a nossa propiciação. E nós não vamos ouvir um condenado, nós vamos ouvir um justificado, uma declaração de justificação. O meio forense, jurídico. Justificação significa absolvição. É quando o juiz diz: absolvido. Bate o martelo, meu amigo. Quando Deus bate o martelo, dizendo que você é absolvido, porque você continua não valendo nada, você continua sendo culpado, você continua sendo transgressor, você continua sendo pecador, mas Jesus falou: eu vou levar sobre mim as suas transgressões e as suas iniquidades. Eu morri por você. E aí o diabo pode falar que não valeu. Não tem vara, amados. Deus decide. Ele é o juiz por excelência. E ele lhe declara inocente, absolvido por meio da fé. Por graça, por meio da fé em Jesus. Resolvida a questão. Está fechado. O medo aqui, versículo 18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo. Não é um medo assim, sei lá, de bala perdida. Não é um medo aqui de, ai meu Deus, eu vou fazer um exame, não sei não, acho que eu estou com uma dor aqui, acho que eu estou com... Não é esse medo. Esse medo aqui é um medo muito maior. É um sentimento de finitude, fragilidade diante daquilo que não se tem controle. Esse medo aqui não é aracnofobia, medo de aranha. Hidrofobia, medo de água. Eu ia decorar uma série de medos, mas tem muito medo, viu, gente? Medo do escuro. Medo de lugares abafados. Como é que é medo de lugares abafados, Alexandre? Hã? Claustrofobia. Valeu, João. Isso. E a própria palavra fobia no grego era um deus grego. O tal do Phobos, que era um sujeito assustador mesmo. Nós estamos diante aqui, amados, de uma crisisfobia.
É o medo do julgamento de Deus. Quem sente medo, o R. Wisby vai dizer, quem sente medo, esse tipo de medo, tem algo no passado que o assombra, algo no presente que o perturba e algo no futuro que o faz sentir-se ameaçado. Mas o perfeito amor lança fora todo o medo, porque quem crê em Jesus não precisa ter meu passado, presente e futuro, pois já experimentou o amor de Deus. E esse amor está sendo aperfeiçoado a cada dia. Não é um amor que fica paradinho ali, é um amor aperfeiçoado. Diga, Deus tem aperfeiçoado seu amor em mim. E hoje você ama mais do que ontem. Ele vem aperfeiçoando. Sabe como Deus aperfeiçoou o amor dele em nós? Nos colocando em situações de conflito. Ei, Deus! Nos colocando em situações difíceis, pessoas difíceis. Ele nos aperfeiçoa no meio das lutas. Amados, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E a ordem aqui dos fatores altera o produto. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não inverta essa ordem, não. Não. Deus me ama porque eu amo Ele, cara. E aí quando você está enfrentando uma luta, você faz como eu já fiz algumas vezes, mas pedir perdão. Senhor, eu sou teu servo, Deus, por que eu estou vivendo isso? E Deus fala, e aí? Outros servos meus também passaram por coisas piores que você. O que importa é que eu estou com você. Fique na sua, prossiga, continua, levanta a cabeça. Você é meu filho. Não temos porque eu te remi, não temos porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a minha destra fiel. Para de olhar para o lado, para de achar que a grama do vizinho é mais verde ou o outro sofre menos que você. Deus manda cada um a sua dor sob medida. Deus não erra o seu endereço, Ele manda a dor ali pelo endereço ali. O correio pode entrar em greve, mas Deus manda os anjos dele ali, mensageiros de dor. Mas que você pode suportar, porque nós não somos provados além do que podemos suportar, mas juntamente com a provação Ele manda também o meio de suporte. 1 Coríntios 10. Para de reclamar que você é o único que sofre neste mundo. Você é amado. Deus te ama. E você diz, eu amo a Deus. Se você odeia seu irmão, você é mentiroso. Quem não ama seu irmão, quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Tem gente que não gosta mais, mas eu gosto da literatura do Brennan Manning. No livro O Impostor que Há em Mim, tem um capítulo fantástico chamado O Amor de Deus. Ou Amado por Deus. E ele diz o seguinte, olha, viver com a consciência de ser tão amado é o eixo em torno do qual a vida cristã orbita. Ser o amado é nossa identidade, o centro de nossa existência. Não se trata de mera arrogância, uma ideia inspiradora ou uma designação entre tantas. É o nome pelo qual Deus nos conhece. Nós somos amados e o modo como Ele se relaciona conosco. Você sabe o que deu identidade em Jesus no Evangelho de Marcos? É por 3 vezes Ele é considerado amado. Ele é amado. Ele é amado por Deus no batismo. Ele é amado por Deus como filho, meu filho, a Ele eu vi na transfiguração. E ao final, o centurião romano diz assim, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Saiu da boca de Deus 2 vezes e saiu também da boca de um centurião romano. Sabe por que Jesus suportou tudo? Porque Ele tinha consciência certa de que Ele era amado. Sabe por que você vai passar por tantas provas, por tantas lutas e vai passar do outro lado dando graças a Ele, porque você é um amado, você é uma amada. A gente precisa falar muito mais vezes isso, amados. Eu sei que tem gente que fica assim, mas a gente também não pode. Deixa eu só abrir um outro parênteses aqui. Estava conversando com um colega esses dias. Uma igreja extremamente tradicional. Mas eu falei o seguinte, isso acontece em igreja extremamente tradicional, como acontece em uma igreja, por exemplo, que tem um momento de louvor tão vibrante como o nosso. E a gente vê tanta gente desligada.
Mas eu estava falando com esse meu colega, e ele, numa igreja muito fechada a liturgia, ele falou: Ezequias, eu fico olhando às vezes para alguns crentes que eu tenho aqui na igreja, eu fico em crise. Eu falei: por quê? Cara, na hora do louvor parece o seguinte: quanto mais alegre o louvor, mais bravo o cara fica. Incomoda, Willo. Incomoda. A alegria de Deus incomoda o crente. Ele pode não gostar do estilo da música, ele pode não gostar, mas, gente, precisa fazer aquela cara de inimigo, de alguém que está odiando aquele momento. Eu falei: rapaz, é verdade, viu? Tem gente até que sai. Você está alegre demais, cara. Nunca vi tanta alegria para louvar a Deus, cara. Odeio esse negócio de adorar a Deus com tanta alegria. Gente, dá para entender um cara desse? Tem que ser estudado pela NASA, porque não é possível. Aqui na terra não dá mais. É a mesma coisa de louvor aqui, a gente falando, exaltando o nome de Deus, a pessoa de Deus e tal. E a pessoa está dormindo, a pessoa está sentada assim, babando. A pessoa está pensando no jogo do Flamengo, empatou ontem. E a restaura toda fica chateado. Gente, pensando em tudo, em todos, nós estamos cantando acerca do Filho de Deus. E muitas vezes nós estamos cantando aqui que somos amados. Por isso que eu quero terminar essa porção com uma frase do Hernandes Dias Lopes, né? O nosso amor endereçado ao céu é inconsistente se ele não for demonstrado na terra. Nosso amor endereçado ao céu é inconsistente se ele não for demonstrado na terra. Falar que você ama a Deus que não vê e não dizer que você ama o seu irmão. Gente, vamos quebrar um pouco. Eu acho que João, o velho aqui, está nos ensinando a isso. A parar de ser ranziza. Diz que perguntaram para um pastor sério: pastor, no céu vai ter dança? Vai para o céu quem dança no culto? Ele falou o seguinte: olha, eu não sei, o que eu acho é o seguinte: não tem nem como chegar no céu se a gente não expressar alegria, que seja através da dança também. Mas a gente briga, amados, por questões do culto. A gente briga porque a gente não gosta do cântico tal. A gente briga porque a igreja está alegre demais. A gente briga porque aconteceu milagres na vida dos nossos irmãos. E a gente não quer, sabe por quê? Porque a gente não ama. E quando a gente vê o irmão mais abençoado do que a gente, mesmo ele não sendo tão crente quanto nós, na nossa ótica, a gente fica muito zangado, hein? Isso é carnalidade. Amados, eu quero que quem não gosta de mim prospere muito, muito mais. Eu não quero que os outros tenham. Eu quero o que Deus tem para mim. Vamos terminar com algumas aplicações, grande Mateus. Nascemos de Deus, nascemos para amar. Quem não ama não conhece a Deus. Diga: eu nasci para amar. Eu não nasci amando, mas eu nasci para amar. Porque a gente nasce egoísta, né? Me dá, gugu, dá, é só meu, é meu. A gente não nasce amando. A gente nasce ciumento. Gente, você ensinou o seu filho a ser ciumento? Ele já está entranhado naquela natureza pecaminosa. O nosso pecador favorito. Mas a gente nasce para amar, amados. Aquele que não ama, não conhece a Deus. 1 João 2,10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Segunda aplicação. O sacrifício de expiação de Jesus por nós na cruz do Calvário favoreceu-nos diante do Pai. Nele a morte deu passos para trás. E eu vou lembrar de C.S. Lewis, ali no guarda-roupa, a primeira crônica que virou filme, né? A feiticeira, o leão Aslan é sacrificado na pedra da magia, naquela pedra, e pelo conhecimento que a feiticeira tinha da magia profunda, não haveria como ter chance. Mas de repente as meninas vão lá chorar, né? A Suzana e a Lúcia, de repente vem as cordas todas rompidas e o leão de pé, Aslan de pé. Ele é abraçado, beijado, ele bafora, né? Ele sopra sobre as meninas, brinca com elas e explica.
A feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela não sabe não vai além, o que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. Saberia que se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a morte começaria a andar para trás. Essa imagem de C.S. Lewis, eternizada nos cinemas, mas muito mais vibrante nos livros, ou no livro. A morte começou a andar para trás. Isso é justificação. Hoje a morte corre de você, meu querido. Eu sei que tem gente que tem medo da morte, né? Dizendo, a morte está no meu pé. Não está não, a morte está correndo de você. Em Jesus a morte começou a andar para trás. Porque hoje a morte não tem mais o mesmo significado para você. A morte para você hoje é um até logo. Nós vamos estar com Deus. Ele venceu a morte. Sim ou não? Sim. Tragada foi a morte da tua vitória. 1 Coríntios 15. A morte. Na morte de Jesus, a morte morreu. A morte morreu. Que notícia esplendorosa. Mateus. Temos de ser sensíveis ao amor. Por favor, tira essa casca grossa aí do seu coração. Sensíveis ao amor. Jamais devemos fazer cor a qualquer discurso de ódio. Não. Eu fico preocupado com alguns crentes amados com discurso de ódio. Eu falei isso para um pastor, ele ficou muito bravo comigo, hein? Ele não falou, eu não tenho discurso de ódio. Só que ele falou com tanto ódio que eu falei, calma. É o discurso de ódio. Cuidado. Tem que morrer, tem que matar, tem que reunir todo mundo, jogar uma bomba atômica em tal lugar, é bandido, é isso. Gente, nós não somos pacifistas, mas nós devemos ser pacificadores. Mateus 5,9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós temos que ser do bem, amados. Nós temos que ser da paz sempre, sensíveis ao amor. Olhe para mim, mas pastor, fulano de tal faz mal. Mas olha, Jesus, se você não sabia, só uma curiosidade, não sei se você sabia, Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E eles não eram ladrões de galinha. Eles eram assassinos. Eles eram matadores. Eles haviam tirado a vida de centenas e centenas de mulheres, crianças. Jesus foi no meio. E Jesus até chegou para um e falou o seguinte, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus. Jesus também disse, eu não sei se você sabe, que ele disse que nós devemos amar os inimigos. Nós temos que ser sensíveis ao amor, amados. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é um mandamento. Mandamento não se escolhe fazer porque eu me agrado. Eu vejo cristãos defendendo pena de morte, execução sumária, abatimento de bandidos, atira primeiro e pergunta depois. Enfim, eu não sei, o meu cristiano, não sei que Bíblia que os caras estão lendo. Não sei. Tá? Não estou dizendo que sermos pacifistas, mas nós devemos ser pacificadores. Jesus falou, ou melhor, Paulo falou, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens de bem. É isso? Hã? No que depender de vós, tenho paz com todos os homens. Todos os homens. Tem algo muito de errado acontecendo com os evangélicos no Brasil. Muito de errado. Não sei como que se pode lidar com um texto assim. Outra aplicação. Jesus, como Filho de Deus, diz respeito ao Eterno que entrou no tempo. Ao Filho de Deus que se tornou Filho do homem, para que nós, filhos dos homens, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. João 1, 11, 12. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E por fim,
Outra aplicação, Mateus. Nossa confiança diante da iminência do nosso encontro com o Senhor não está baseada em nossos méritos, mas sim nos favorecimentos presenteados a nós pelo amor de Deus encarnado, que é Jesus. Ninguém vai chegar diante do dia do juízo e falar o seguinte: eu fui membro da igreja, eu fiz o bem. Não, é por favorecimento, não é por merecimento. E quem nos favorece é Jesus, o amor de Deus encarnado. E dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Dá mais um clique com essa grande ideia. O amor torna-se tudo em nós quando Deus é tudo para nós. E quero terminar, amados. Pastor, o tom tá piegas demais, muito sensível. Não, tem que ser assim. Um texto, amados, em que mais de 30 vezes aparece a palavra amor e suas palavras correlatas, não dá para terminar de outra forma. A gente está amando muito pouco. A gente está amando muito pouco. A gente tem que ser duro com o filho, mas a gente tem que amar. Amar mais. Amar o inimigo. Amar quem nos azucrina. Amar aquele chefe detestável. Amar a sogra. Amar uns aos outros. Quero terminar com uma história que mexeu comigo. No parque, uma mulher sentou-se ao lado de um homem. Começaram a conversar. Ela falou assim com ele: olha, aquele ali é meu filho. Eu falei: de sogra, ela está animada. O de suéter vermelho, deslizando no escorregador. Aí o homem falou: olha, que bonito garoto. Aquela de vestido branco, pedalando a bicicleta, é minha filha. Começaram a conversar. Num determinado tempo, ele olhou no relógio, chamou a sua filha, disse: Melissa, o que você acha da gente ir embora? A menina falou: mais 5 minutos, papai. Só mais 5 minutos, por favor. O homem concordou. E a Melissa ficou brincando, pedalando bicicleta e tal. Os minutos se passaram. O pai levantou-se novamente e disse: já é hora de irmos. Melissa pediu: mais 5 minutos, papai. Só mais 5 minutos. O homem sorriu e disse: está bem, está certo. A mulher que estava do lado dele, a mulher não conseguiu se segurar muito, né? A mulher logo... Você vai. O Senhor é certamente um pai muito paciente, hein? Aí o homem sorriu e falou assim: olha, o irmão mais velho de Melissa foi morto no ano passado por um motorista bêbado, quando montava sua bicicleta perto daqui. E eu nunca passei muito tempo com meu filho. E agora eu daria qualquer coisa por apenas mais 5 minutos com ele. E eu prometi que eu não vou cometer o mesmo erro com a Melissa. Ela acha que tem mais 5 minutos para andar de bicicleta. Deixa ela pensar assim. Na verdade, eu é que estou tendo mais 5 minutos para vê-la brincar. A gente está amando muito pouco. Mais 5 minutos. Vamos amar mais. Vamos fazer um compromisso aqui, como igreja e amigos que estão nos visitando, de amar mais, de beijar mais, de abraçar mais, de deixar mais 5 minutos, ser mais tolerante, ser menos casca grossa, ser menos intolerante, menos sisudo, ranzinza. Dá um sorriso, Alex. Amar mais, valorizar mais uns aos outros.